estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é sempre um prazer estar aqui com você para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns pela FEB TV. Na série Estudando o Livro dos Médiuns, este é o programa de número 76. Nós estamos no capítulo 19 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o quarto programa sobre o capítulo 19, em que Kardec trata do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Quando ele diz papel dos médiuns, ele está analisando um fenômeno que observou, que muito do que o médium transmite durante o transe, na psicografia ou na psicofonia, decorre de conhecimentos que o médium tem. Mas, de forma diversa, existem casos em que o médium não conhece uma língua estrangeira e é capaz de psicografar ou falar naquela língua. O médium não sabe ler nem escrever e ele é capaz de psicografar. Então, essas três situações foram motivo de estudo de Allan Kardec neste capítulo 19. De onde provém essa participação do médium? Ela interfere, não interfere? É positiva, não é positiva? Do estudo dessa participação do médium no fenômeno, Alexandre Aksakov chamou de fenômeno anímico. Nós já estudamos esse tema em programas passados, e no programa anterior nós analisamos a chamada capacidade receptiva mediúnica, que é fundamental para compreendermos a possibilidade psíquica de um médium interpretar o pensamento de um desencarnado. Nós sempre temos destacado que, quando utilizamos a palavra interpretação, nós estamos nos referindo a um fenômeno de automatismo, em que a ideia chega e o médium fala. O médium não pensa no processo como se lê, por exemplo, um texto e você pensa naquele texto para depois você falar. Isso é uma forma de interpretação, obviamente. Eu li alguma coisa, meditei, refleti e vou falar com as minhas palavras. Mas não é esse o fenômeno que ocorre quando Kardec utiliza a expressão o médium é intérprete do pensamento dos espíritos. Não é esse exemplo que nós demos que ocorre no fenômeno. Ou seja, o médium receberia o pensamento de um espírito, esse pensamento ficaria ali por alguns instantes e o médium, então, logo em seguida falaria. Não é isso. O fenômeno é automático. Porque o espírito transmite ao médium uma ideia, um pensamento. E o médium fala. Esse é o processo interpretativo. Por que é interpretativo? Porque a ideia do espírito tem que atravessar o cérebro do médium, tem que entrar em contato com o pensamento do espírito. Não há um fenômeno puro em que um espírito transmitiria o seu pensamento diretamente. Ele depende de intermediários. Porque ele não está na dimensão física. Ele depende de alguém que seja capaz de captar-lhe o pensamento e dizer. Agora veja, isso é um fenômeno que acontece com todas as pessoas. Todos nós estamos continuamente transmitindo o pensamento dos espíritos. É a mediunidade geral. Quando falamos médiuns aqui, e nos referindo à reunião mediúnica,
O fenômeno é o mesmo, só que o médium pode estar em transe ou então captando intuitivamente. A maioria da população capta o pensamento dos espíritos por efeito de inspiração ou intuição. Mas não é capaz de diferenciar os pensamentos. Então, tudo parece que é decorrente da psique do próprio indivíduo. Mas não é assim. No fenômeno mediúnico, essa distinção fica mais evidente, porque o médium, estando em transe, ele vai repassar o pensamento do comunicante e você vê que é um espírito que está transmitindo. Mas não há ali no fenômeno, no ditado mediúnico, 100% da ideia do espírito. As palavras, o modo de expressão, ele poderá ser mais acentuadamente do desencarnado ou menos acentuado, de acordo com a possibilidade que o médium tenha de transmitir esse pensamento. Então, a questão é automática, a ideia chega e você fala. Você não pensou para falar. Houve aí uma interpretação. Você não pensou para falar, mas houve a interpretação. Agora, isso é possível pela sintonia, pela afinidade que se tenha com o comunicante desencarnado. Kardec vai avançando nesse assunto e observando outras nuances desse fenômeno que nos ajudam a entender, inclusive, a questão do cotidiano, da mediunidade no dia a dia, que nós temos destacado bastante este aspecto para que a gente tenha uma visão mais ampliada de mediunidade. A reunião mediúnica tem o seu espaço e tem o seu propósito. Mas a mediunidade é um sentido de todos. E é aí que a grande contribuição do conhecimento espírita para que a gente tenha uma percepção mais ampla da realidade na qual estamos inseridos. E isso depende da compreensão da realidade espiritual. O ser nunca terá uma percepção da sua completude se não cogitar da dimensão espiritual. Aquele que fica apenas com a percepção de matéria, ele tem uma visão parcial da vida. A visão completa implica no entendimento, na percepção, mesmo que não seja clara, mas do entendimento de que nós somos seres imortais, estamos dentro da dimensão espiritual e material ao mesmo tempo. Aí sim, essa visão mediúnica da vida, ela se amplia e a gente consegue ter maior controle sobre o próprio pensamento, sobre a própria situação. Porque qual é a vantagem que os espíritos inferiores têm sobre as pessoas? É que as pessoas não são capazes de perceber e nem acreditam. Ora, eu posso não perceber um espírito, mas eu preciso começar a refletir sobre meus pensamentos. Identificando minhas tendências, eu identifico se há ou não uma ideia interferindo no meu pensamento. Então, parto do princípio de que eu preciso conhecer as minhas tendências, facilidades e dificuldades. Sem isso, eu não diferencio pensamentos, porque mistura tudo. Então, a mediunidade é um sentido que precisa ser muito estudado por todas as pessoas. Porque é a faculdade do futuro, a evolução humana. E vamos entrar cada vez mais em contato com o sentido mediúnico, porque ele vai avançando. Toda a população. Assim como na época de Kardec, a humanidade foi acordada pelo fenômeno das mesas girantes, tempos chegarão em que nós seremos acordados pela ideia de que não estamos sós, estamos sempre em comunhão psíquica. Kardec avança o estudo da captação do pensamento dos espíritos quando ele faz uma pergunta muito interessante
Na questão número 9, do item 223 de O Livro dos Médiuns. Kardec está falando da sintonia, exatamente o que nós estamos comentando. Uma pessoa transmite o pensamento de um espírito se tiver afinidade. Afinidade, simpatia, são elementos que nos aproximam uns dos outros por tendências próprias. E isso estabelece a sintonia. A afinidade facilita a sintonia. E a sintonia se intensifica com o tempo de convivência entre as pessoas. Isso até no cotidiano a gente percebe isso. Pessoas que vivem muito próximas, que convivem numa mesma casa, ao longo dos anos, quase que um já sabe o que o outro vai dizer, ou o comportamento. Às vezes o comportamento corporal, não verbal, né? Acontece a mesma coisa com os desencarnados. O tempo da convivência faz com que você reconheça mais, você estabeleça uma maior afinidade. Pode acontecer também que quanto mais você conviva com o espírito, menos você o perceba, porque os pensamentos vão ficando tão misturados que você acaba não conseguindo diferenciar. Por isso que o Kardec menciona que a gente nunca pode perder o senso crítico. Isso é muito comum com médiuns que têm consigo, de forma assim mais clara, mentor. Todos nós temos mentores. É o anjo de guarda, é o espírito protetor. Todo mundo tem mentor. Todos nós temos mentores. Podemos ou não conhecer esse mentor na forma consciencial, mas nós o conhecemos, entramos em contato com ele quando dormimos. Nós estamos sempre em contato com os nossos mentores. E são sempre espíritos elevados. Posso chamar de mentor, anjo de guarda, espírito familiar. Embora Kardec faça uma diferença no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estuda a prece para os espíritos protetores, ele faz uma diferença. Mas nós temos sempre um amigo espiritual que nos acompanha de forma mais próxima. Muitos médiuns têm um contato mais direto e conseguem transmitir o pensamento do mentor. Mas nunca pode perder o senso crítico, porque você não vê espírito. Você não domina o espírito. Você pode até ter evidência, mas, na verdade, você tem uma percepção espiritual controlada por espíritos. Embora seja uma percepção anímica, que você pode ver o espírito espontaneamente, nem sempre você vê a realidade. Às vezes a gente vê muito formas, pensamentos, ou imagens criadas por outros espíritos, ou imagens criadas pelo nosso próprio pensamento. Como isso às vezes fica um tanto quanto confuso você identificar, a gente sempre tem que ter um senso crítico. E às vezes o médium perde esse senso crítico. E ele começa a misturar os seus pensamentos com o do chamado mentor. Daí a pouco ele já está sendo intuído por espíritos falsos, mistificadores, que sem escrúpulo dizem-se seus mentores. E o médium começa a perder o senso crítico e não diferencia mais os pensamentos. Daí a pouco o médium está dando ordem para tudo, sobre tudo e para todos, e controlando as situações, e dizendo que é o mentor que está mandando fazer isso ou aquilo. O meu guia está mandando você fazer isso, o meu guia está mandando você fazer aquilo. O médium acredita nisso. Não é uma questão até de má fé. É porque ele realmente, com o tempo, ele vai perdendo o senso de percepção da diferenciação dos pensamentos. É uma outra ocorrência que se dá pela íntima ligação com espíritos. Você vai convivendo tanto que não identifica mais. E a gente não pode perder isso. Porque essa possibilidade de diferenciação de pensamentos. Sempre que me chegar um pensamento à cabeça, eu preciso refletir. Se falo, se não falo, se sigo aquela ideia ou se não sigo, se aquilo vai ser bom, se vai ter um resultado útil, não tem, se aquilo decorre das minhas tendências ou se decorre de outros fatores.
alheios a mim. É assim que a gente começa a diferenciar pensamentos. E nesse processo de análise, eu tenho que também superar o medo, a dúvida, porque a gente, sobretudo os médios iniciantes, sempre pensa assim, mas isso tudo é da minha cabeça, é criação. Não. No início eu tenho dificuldade de diferenciar. Com o tempo, eu vou adquirindo essa capacidade. Se eu não me perder no processo. Então, Kardec, analisando a questão da sintonia, ele diz que, eu estou estudando a questão número 9, mas a questão número 9 tem uma íntima ligação com a questão número 8, quando Kardec diz que os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprimam com mais exatidão os pensamentos. A questão número 9 é a seguinte: compreende-se que seja assim tratando-se dos médios intuitivos, porém não relativamente aos médios mecânicos. E os espíritos respondem: é que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Lembra-te de que para produzir o movimento de um copo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela do fluido animalizado que toma ao médium para animar momentaneamente a mesa. É o fluido ectoplasmático. Pois bem, para a comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, que vai lhe transmitir o pensamento. Aí, a questão 9A é muito interessante, porque Kardec faz o seguinte comentário. Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que, quando objetos inertes, como mesas, pranchetas ou cestas, dão respostas, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. Entendamos bem o que ele está perguntando. Numa psicografia, é lógico que o médium, quando psicografa, o pensamento é do espírito, mas as palavras são do médium. As palavras, o acervo, juntar as palavras, como construir a frase, é do espírito. Então, quando a gente fala que o espírito usa o vocabulário, ele usa o acervo mnemônico, o acervo que está na memória do médium. Então, vamos supor que uma pessoa conheça 3.000 palavras. O comunicante, quando transmitir o pensamento, espontaneamente, para traduzir aquele pensamento das 3.000 palavras, vai haver uma coordenação, uma ligação para a construção das frases que vai ser típica do espírito, vai revelar a característica do espírito. Aí vem um outro espírito. O acervo do médium é imenso. O espírito também vai conseguir identificar a sua característica, porque ele vai pegar aquelas palavras ali, isso é tudo pelo pensamento, né? Que vão dar a perfeita identificação do espírito. Então, quando a gente fala que ele usa o recurso, a gente precisa ampliar realmente o nosso recurso, o acervo de conhecimento, que facilita para o espírito identificar o seu pensamento. Tá, mas a pergunta de Kardec é no outro sentido. Isso aí está bem entendido. Mas e o fenômeno da mesa? Como é que é o fenômeno da mesa? Fazia-se uma pergunta para a mesa e a mesa respondia com batidas. Uma batida letra A, duas batidas letra B, ou então uma batida uma palavra, outra batida outra palavra. Ele pergunta, nesse caso, a mesa que está respondendo.
Então, o espírito está influenciando diretamente a mesa. Ou seja, o pensamento do espírito está sendo transmitido diretamente para a mesa. Porque do médium foi liberado o quê? Ectoplasma. Certo, o ectoplasma permite que o espírito manipule, movimente a mesa. Lembrando que o espírito manipula ou movimenta a mesa pelo pensamento também, porque o espírito não pega na mesa. O espírito não pega no ectoplasma, ele movimenta o ectoplasma pelo pensamento. Tá? Existem fenômenos de materialização em que o ectoplasma fica numa dimensão de transição entre o plano físico e espiritual, que o espírito pode realmente tocar o ectoplasma e tirar certa parcela do ectoplasma. Porque aí já é o processo de materialização. Mas veja a questão que Kardec coloca para os espíritos. A mesa está respondendo perguntas. Do médium saiu o ectoplasma. Então, aquelas respostas procedem exclusivamente do pensamento do desencarnado. Não teve a participação do médium. Correto? Errado. É isso que é interessante. Olha o que os espíritos respondem. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, um movimento, mas não pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe, embora sem perceber, o pensamento e o transmite sucessivamente, com auxílio de diversos intermediários. Ora, então, uma mesa responde com batidas, com movimentos. Mas as palavras, a possibilidade de resposta também depende do médium. Então, o médium também colabora psiquicamente, sem perceber. E é interessante porque se fosse realmente assim, puro o fenômeno, ou seja, um espírito respondesse através de mesa, de um objeto, sem nenhuma interferência do médium, nós poderíamos obter dos espíritos respostas fabulosas, extraordinárias, porque ele não estaria limitado à capacidade do médium. Mas não é isso que acontece. Ainda aí a resposta terá uma maior ou menor qualidade, mesmo nos fenômenos de movimento de objetos, dependendo da cultura do médium. Isso é extremamente interessante, porque o espírito também não transmite o pensamento diretamente para a mesa. É o pensamento do médium que dá condições para o espírito responder. É o acervo mnemônico do médium que dá condições do espírito responder as perguntas. Por isso é que não se obtém, ou não se obtinha, nas batidas de mesa, respostas excepcionais. As respostas mais complexas, elas acabaram surgindo com a psicografia, com a psicofonia, em que o espírito transmite melhor o pensamento. Porque na mesa ele não somente tem um obstáculo material, que é a própria limitação do objeto, né? Você tem que responder por batidas, por indicação de letras, isso é muito lento. Então não dá para produzir textos longos. Mas mesmo assim as respostas poderiam ser espetaculares, e não são. Kardec menciona isso na Revista Espírita. Às vezes as respostas eram superficiais, as respostas eram imprecisas. Por quê? Por que o espírito não conseguia exprimir o seu pensamento 100%? Porque ele também dependia do pensamento do médium. A questão número 10, Kardec avança nessa análise. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. E aí os espíritos respondem,
é passivo quando não mistura suas próprias ideias com a do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como de um intermediário, embora se trate do que chamais de médiuns mecânicos. Então, nós temos que separar aqui uma coisa muito importante. O que é passividade do automatismo mediúnico. O médium pode ser mecânico, o que pareceria que o espírito transmitiria melhor os seus pensamentos. Não é verdade. O médium pode ser mecânico e o espírito ter grande limitação nas respostas. Por quê? Porque ele está limitado à possibilidade mediúnica, à possibilidade interpretativa do médium. O médium pode ser intuitivo e ser mais passivo do que um mecânico. Porque passividade é você não interferir no pensamento do espírito. Isso se adquire com experiência, e eu mencionei no programa passado, não vamos repetir aqui, os fatores que interferem na capacidade receptiva mediúnica. A CRM, a capacidade receptiva mediúnica, que cada médium tem individualmente. Então, eu posso ser intuitivo e ter muito mais habilidade em transmitir o pensamento de um espírito, interferir muito menos do que o mecânico. Nós temos que ser passivos e não autômatos. Muitos médiuns querem ser inconscientes. Ser inconsciente ou consciente não melhora a qualidade da mensagem. É o grau de passividade. É a possibilidade do médium não interferir no pensamento. Então, nós não temos que preocupar se somos conscientes ou inconscientes. Nós temos que nos preocupar se somos passivos ou não. Então, não há vantagem em você ser mecânico. A vantagem é você ser um bom intérprete, passivo, na expressão dos espíritos. Questão número 11. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? É o que eu estou comentando. Sem dúvida alguma, para certas comunicações é preferível um médium mecânico. Mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente, conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Então, isso é muito variável. Às vezes, um médium intuitivo pode ter intuição de um nome e um mecânico não ter. E nome é uma das coisas mais complexas, porque nome não tem uma imagem, né? E às vezes o intuitivo, o espírito é capaz de vencer a resistência e jogar uma imagem de uma palavra, um nome. Para isso, ele tem que vencer a resistência do médium. Porque o médium conhece a palavra, o nome, mas não relacionado àquele assunto. Então, de repente, surge um nome, uma data. Chico tinha uma capacidade excepcional nesse sentido. Chico era mecânico, mas Chico, espírito missionário, então ele já tinha superado essas limitações aqui. Então, eu acho muito interessante o que o espírito coloca aqui para Kardec. Faculdade intuitiva ou mecânica torna-se indiferente. É o grau de passividade que tem relevo. Questão número 12. Entre os diferentes sistemas que se concebem para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte. Na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o toma, além de vivo e inteligente, donde provém o nome de médiuns inertes dados a esses objetos. O que pensar sobre esse sistema? Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Existe uma teoria, um sistema, ele usa a palavra sistema, que são as hipóteses, né?
que se dava para tentar explicar o fenômeno que ele chama aqui de fenômenos espíritas, mas é fenômeno mediúnico. As pessoas falavam muito fenômeno espírita, porque o espiritismo estava nascendo, mas é o fenômeno mediúnico. Sistema são as hipóteses, as teorias, assim, o que as pessoas tentavam explicar. Uma das explicações que se dava é que os objetos são chamados médiuns inertes. Médiuns inertes. Porque o espírito pode usá-lo quando achar conveniente. Aí ele usa essa expressão aqui, o objeto fica vivo. Fica vivo porque movimenta, fica inteligente porque responde a resposta. Aí ele dá o exemplo aqui de uma cesta, de um papelão, a mesa, enfim, um objeto qualquer que de repente se movimenta, eles diziam isso. Esse objeto adquiriu vida, o objeto ficou inerte, inteligente. Como ele é um objeto, então ele se tornou médium. O objeto é que é o médium, não é a pessoa. O objeto é o médium inerte. Ele pergunta para os espíritos o que os espíritos acham disso. E os espíritos respondem o seguinte para Kardec. Pouco há dizer a tal respeito. Quase não se tem o que comentar. Se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, ele escreveria sozinho, sem a participação do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Ele faz uma comparação, seria assim, extraordinário que um médium, uma pessoa, de repente ficasse automática, sem nenhuma interferência na mensagem, e que de repente o objeto ficasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias pré-concebidas e que caem, como tantos outros, ante a experiência e a observação. Eles dizem a Kardec que essa é uma teoria que não tem fundamento nenhum. A questão número 13. Um fenômeno bem conhecido poderia validar a opinião de que os corpos inertes, animados, têm mais do que vida. Teria emoção? É a pergunta. Mesas, cestas, pelos seus movimentos, exprimem cólera, afeição. Os espíritos respondem, quando um homem colérico, nervoso, né, agita uma bengala, não é a bengala que tem a cólera, nem mesmo a mão que segura a bengala, mas é o pensamento da pessoa que pode movimentar a bengala de forma mais nervosa, agitada. Você não vai dizer que é a bengala que está nervosa, que é a bengala, porque a pessoa movimentou uma bengala agitando-a, não é a bengala que ficou agitada. É a pessoa, o pensamento. É isso que os espíritos estão dizendo a Kardec aqui. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que uma bengala. Nenhum sentimento inteligente apresenta. Apenas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta e nem nele se domicilia. Ou seja, o espírito não incorpora a cesta, né? Não entra dentro da cesta. Então, ele está desconstruindo essa tese de que os objetos são capazes de serem movimentados diretamente por espíritos. Não é possível. É sempre necessário o concurso de um médium. E agora a gente já sabe, de duas maneiras. Uma é cedendo o fluido ectoplasmático para o movimento em si. E para as respostas, ele também cede a sua capacidade psíquica. Então, o médium participa sempre. Questão número 14. Desde que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los
como uma categoria de médiuns, dando a eles o nome de médiuns inertes. E os espíritos pouco se preocupam com palavras, eles dizem assim, brevemente a Kardec, é uma questão de palavras. Pouco nos importa, contanto que vocês entendais. Sois livres para dar a um boneco o nome de homem, ou seja, você pode falar o que você quiser. Não existe médium inerte, foi o que eles disseram, é uma questão de palavras. É claro que a gente, embora os espíritos digam assim, que a gente deve se entender com as palavras, mas a gente também tem que ter o bom senso de verificar que não dá para você usar certas expressões. Há outros momentos em que os espíritos dizem que nós não temos vocabulário para expressar totalmente o pensamento deles. Questão número 15. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Sendo assim, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo, e nesse caso, de onde ele tira as palavras de que se serve? Então, meus amigos e minhas amigas, vocês estão percebendo que Kardec está caminhando por diversos aspectos da chamada participação do médium no fenômeno, porque não dá para anular o médium, nós já vimos. Então ele vai para um lado, ele está fazendo uma verdadeira enquete aqui com o espírito. Isso aqui é uma entrevista, né? Ele está fazendo uma pesquisa. Ele está pesquisando o fenômeno a partir de perguntas e o espírito está respondendo. Por isso é que ele faz uma pergunta sobre um assunto, faz uma pergunta sobre outra, dentro desse grande tema que é a influência do médium nas comunicações. Ele está buscando entender as diferentes formas. Então, cada pergunta dessa aqui, ela tem a sua importância. Então, ele falou do médium mecânico, intuitivo, depois a questão dos médios inertes, que não existe isso, né? Agora ele está querendo fazer uma outra enquete, aqui ele está partindo para uma outra análise, uma outra abordagem. Ele está querendo saber, uma vez que os espíritos disseram que os espíritos só têm uma linguagem, qual é a linguagem universal dos espíritos? O pensamento. Aí ele quer saber se o espírito poderia transmitir uma mensagem numa língua que jamais falou quando vivo, quando encarnado. E de onde ele tiraria as palavras? A resposta é a seguinte: acabaste tu mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Esse é um assunto aparentemente simples, mas é uma das questões mais controvertidas que a gente encontra no estudo da mediunidade. Que a linguagem universal é a do pensamento. É claro que vai haver aí, nós vamos ver na resposta, a possibilidade do médium captar esse pensamento na sua completude, na sua totalidade. Mas nós nos comunicamos por pensamentos. Por isso os espíritos captam o nosso pensamento. Ainda tem muita gente que acha que tem que fazer leitura em voz alta para espírito. O espírito capta o nosso pensamento. Ele acha que está ouvindo com os ouvidos. Já falei isso aqui várias vezes, mas é sempre bom a gente reforçar, sobretudo quando Kardec repete alguns assuntos, porque esses assuntos todos eles ficam embrenhados e ele vai, na verdade, ampliando, né, a compreensão, como esse aqui. Então, o espírito continua respondendo: essa língua, todos a compreendem, tanto os homens quanto os espíritos. Linguagem do pensamento. O espírito errante aqui é uma expressão que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos. Errante é o espírito entre uma encarnação e outra. Eles usam essa designação. Então, é o desencarnado, né? Que está na dimensão espiritual e que um dia virá a reencarnar. Então, o espírito errante é o desencarnado. Quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal que é a do pensamento.
para exprimir suas ideias numa língua articulada transmissível. Toma as palavras do vocabulário do médium. Foi aquilo que eu expliquei. Você tem lá 1000 palavras no seu acervo de memória. O espírito vai trabalhar com essas 1000 palavras, compondo, organizando. Você tem 2000 palavras. Então, aí o espírito vai também trabalhar um pouco mais, porque você vai oferecer mais recursos para ele. Aí você conhece de literatura, você conhece de gramática, você conhece de história, você é um pesquisador, você está sempre estudando, você melhora a sua gramática, quer dizer, você vai oferecendo mais condições do espírito trabalhar o próprio pensamento. Então, o pensamento do espírito está ficando mais rico. Então, de onde é que ele tira o inglês, o francês? Se o espírito quiser transmitir uma mensagem em inglês ou francês, vai tirar do cérebro do médium. Na verdade, da memória do médium. Lembrando que a memória do médium, segundo Emmanuel, está no perispírito. Tá? Então, o espírito vai trabalhar com a memória do médium. A memória do médium não está no cérebro físico. A memória das pessoas, a nossa memória, está no perispírito e não no cérebro. O cérebro é apenas um veículo de transmissão do pensamento. Questão 16. Se é assim, só na língua do médium deveria ser possível o espírito exprimir-se. É o vocabulário do médium. Né? Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Sim, porque eu conheço palavras, eu tenho lá minhas 3.000 palavras, mas são todas em português. Eu não conheço as palavras em francês, ou o correspondente das palavras em francês, nem em inglês. E Kardec viu isso. Pessoa que não tinha conhecimento da língua, porque nunca estudou a língua, uma outra língua, e de repente ele transmitiu uma mensagem numa língua desconhecida do médium. E agora? O espírito usa as palavras que estão no cérebro do médium, mas as palavras na língua que o médium conhece, e numa língua estranha. Os espíritos respondem, eles vão falar da xenoglossia, que é a mediunidade poliglota. Essa palavra, ela foi criada para dizer exatamente desse fenômeno, que é a possibilidade do médium falar em outras línguas. Esse termo foi proposto por Charles Richer. Ernesto Bozano tem até um livro chamado Xenoglossia, em que estuda só esse fenômeno. Quando o médium fala e escreve em línguas totalmente estranhas nessa encarnação. Olha o que os espíritos respondem para Kardec. Nota primeiro que nem todos os médiuns são aptos a esse gênero de exercício. Nem todo médium é poliglota. Depois que os espíritos só acidentalmente a ele se prestam, quando julgam ter alguma utilidade. Então o espírito não vai falar francês para pessoas que não entendem o francês, simplesmente para exibir o francês. Tem que ter uma finalidade. Ah, Chico psicografou em inglês de trás para frente. Sim, ele estava querendo comprovar a imortalidade da alma, ele tinha esse compromisso. Divaldo psicografou em francês. Por quê? Porque ele tinha esse compromisso com a mediunidade para divulgação. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se na língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. Eu comentei aqui, já dei esse exemplo. De uma vez, uma médium perguntou para nós que ela sentia a presença de um espírito que queria falar em inglês. Ela era professora de inglês. E sentia a presença de um espírito que queria falar em inglês. Ela perguntou o que nós achávamos. Eu falei, olha, se você falar em inglês aqui, em transe, o esclarecedor não vai poder conversar com esse espírito, o esclarecedor não sabe inglês. Nenhum de nós aqui sabe inglês, só você. Então, ela falou, e como é que eu faço então?
Aí nós usamos essa expressão aqui de Kardec, a linguagem universal do pensamento. Você capta e fala em português. Porque se você falar em inglês, não vai servir de nada. Questão 17. A aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhe ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? Então, Kardec aqui já lança uma coisa que raramente Kardec faz, é já começar com os espíritos com uma hipótese, já dando praticamente uma resposta. E os espíritos respondem a Kardec: é certo que isso pode acontecer, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria palavras que não conhece. Então, o fenômeno ele é mais complexo do que a gente imagina. Fato é que um médium, para ser poliglota, médium poliglota, fala em outras línguas, ele tem que ter tido em vidas passadas experiências com aquela língua, não necessariamente nessa encarnação. Então, o inglês, o francês, ou até às vezes uma língua estranha, não é? Tem que ter sido de convivência do médium. Por quê? Vai estar na memória subconsciente do médium. O espírito consegue fazer com que aflore. Nem todo médium consegue isso. Nós aqui do Brasil, a maioria, o Brasil 500 anos, mas é óbvio que muitos de nós teve encarnação em outros países. Então, no nosso subconsciente, tem outras línguas. Com certeza tem. Porque no nossas diversas encarnações, nós devemos ter passado por outros países. Até no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aquela informação de milhares de franceses reencarnados no Brasil. Isso de todas as nações. Nós já tivemos outras encarnações. Então, essas várias reencarnações foram criando um subconsciente mais ou menos vasto em todos nós. Mas nem todo médium tem aptidão para xenoglossia. Por quê? Porque não foi preparado no mundo espiritual para essa tarefa. Porque isso tem que ter uma finalidade. Lembra que nós falamos que o médium ele é preparado no mundo espiritual para a tarefa. Então, embora nós todos, médiuns, ostensivos ou não, tenhamos no nosso acervo experiência de outras vidas, nem sempre isso sai do nosso subconsciente. Alguns médiuns conseguem, outros não conseguem. Agora, aqui na 17, os espíritos estão dizendo para Kardec uma outra coisa. Além disso, da possibilidade do médium ter no seu acervo mnemônico a experiência de autoencarnação, para o espírito é possível que ele vença a resistência e aconteça do médium psicografar numa língua desconhecida, ou então usar palavras que o médium não tem lá nas suas 1000 palavras, né? E o espírito quer usar uma palavra muito diferente, pode. Se vocês lembram, alguns programas atrás, eu li um texto belíssimo de André Luiz que fala dele de vencer a resistência, né? A resistência das células, a resistência dos neurônios, a resistência da psique do médium. É possível vencer essa resistência. É muito difícil para o espírito, segundo André Luiz, mas é possível vencer essa resistência. Então, como é que fica? Vencendo a resistência, o espírito pode, às vezes, desenhar a palavra. Então, o espírito vê necessidade em usar uma palavra. Tem que ter necessidade. Não é por exibicionismo, tá? Então, o espírito quer transmitir uma mensagem em inglês,
Claro que vai ser uma mensagem curta, breve, porque ele vai estar desenhando as letras da palavra em inglês que o médium não conhece, ou que é muito difícil tirar do seu subconsciente. Então aqui ele está dizendo que tem uma outra coisa. Por isso é que alguns médiuns conseguem palavras, datas, porque vence essa resistência. Bom, seguindo aqui, Kardec, na questão número 18, desdobra o pensamento e faz a seguinte pergunta: poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. E o princípio é o mesmo. O espírito pode vencer a resistência oferecida pelo médium. A resposta é essa, sim. Mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por falta à mão do hábito do movimento necessário para formar a letra. A pessoa não tem habilidade na mão. O mesmo acontece com os médios desenhistas que não sabem desenhar. É claro que para falar é mais fácil, então a pessoa pode, às vezes, não ter muita cultura, mas na psicofonia ter melhor desempenho do que na psicografia. Questão 19. Poderia um médium pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? O Kardec aqui está ampliando a análise. Vocês estão percebendo que ele está avançando aqui no assunto e descortinando melhor esse tema. E os espíritos dizem que sim. O espírito pouco inteligente. O médium pouco inteligente. Aqui a gente tem que entender a pergunta feita à época de Kardec. O que é esse pouco inteligente? Isso é muito subjetivo, mas era a possibilidade que Kardec tinha para dizer de uma pessoa que teria uma formação intelectual melhor que a outra, de uma pessoa que teria seria alfabetizada, outro analfabeta. Então, ele usa essa expressão pouco inteligente. Né? Tem pessoas que têm maior acuidade do que a outra, isso é natural na existência nossa. E os espíritos dizem que sim. Pela mesma razão, porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de um instrumento melhor, eu acho essa expressão fantástica, em falta de um instrumento melhor. Isso é um estímulo para a gente se tornar um instrumento melhor. Pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. E acrescente outra consideração. O idiota, muitas vezes, só o vê pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas, mortos e vivos. A palavra idiota não foi atualizada pelos tradutores, nem por Guilherme Ribeiro, nem por Evandro Noleto, em respeito à literatura, à época em que foi produzido o livro, para não se, a despeito de atualizar a expressão, que seria hoje, por exemplo, uma pessoa dotada de um transtorno mental, que a palavra idiota, a idiotia, que era uma expressão que se usava à época para pessoas que tinham uma capacidade, que tinham determinadas dificuldades de expressão, deformidades cerebrais, era uma palavra que exprimia essas enfermidades. Isso foi evoluindo, hoje ninguém fala mais idiotia, hoje você fala que tem transtornos mentais, você fala que a pessoa tem determinadas lesões cerebrais, né? Hoje já se sabe da genética, nessa época de Kardec não se conhecia, Mendel não tinha desenvolvido ainda suas pesquisas. Então, o espírito aqui utilizou a palavra, que isso aqui é a resposta do espírito, as palavras que eram possíveis à cultura da época. Isso é muito importante.
E, aliás, tem gente que critica o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, por terem palavras que hoje não se usam mais. Mas isso é por um esforço de respeito ao autor, e essa é uma obra secular, que você não pode ficar atualizando. Agora, a gente, quando vai estudar, você tem que saber o que está lendo. Então, não existe mais essa classificação médica de idiotia. Mas veja que está na resposta do espírito. Isso aqui está dentro do que o próprio espírito está falando, ou seja, eles usam o vocabulário que é possível, segundo a cultura da época. Por isso, meus amigos, quando Chico Xavier psicografou Missionários da Luz e falou da epífise, que a epífise era uma glândula viva, quando toda a ciência dizia que ela era um órgão, uma glândula calcificada, isso há mais de 70 anos atrás, isso foi uma informação preciosíssima. Isso só foi ser confirmado décadas depois de que a epífise é uma glândula viva. Porque Chico oferecia condições. Mas, normalmente, os espíritos respeitam a cultura da época, tá? Por isso é que ele responde aqui que o idiota, muitas vezes, só o é pela imperfeição do órgão. O que ele está querendo dizer? Uma pessoa que tem deficiências físicas e psíquicas, a alma que está naquele corpo é saudável, é o corpo que é enfermo. Aí a gente vai ter que estudar a reencarnação para entender por que a pessoa nasce com determinadas deformidades ou defeitos, não é? Aparentes decorrentes da genética por uma questão de compromisso reencarnatório, para o seu progresso, que não é para o seu mal, é para a sua evolução. Mas é muito importante a gente, quando está estudando Kardec, entender a resposta dos espíritos, e até uma certa riqueza na pesquisa que a gente está fazendo, porque a gente vê que realmente o espírito, quando usou a palavra idiota, ele se utilizou do conhecimento científico da época, porque senão Kardec não entenderia. Não daria como ele falar em transtorno mental, não tinha como ele falar de gene. O espírita que sabia disso, mas não tinha vocabulário. Então, se fosse hoje, essa mesma resposta, claro que os espíritos não vão atualizar essa resposta, porque a ideia aqui está correta. Por trás de um corpo enfermo existe uma alma perfeita. E aí ele dá o exemplo. Muitas vezes, quando alguns enfermos manifestam, ele fala normalmente, lucidamente. Então, essa é uma observação sobre essa expressão idiota, que era uma enfermidade que é muito pesquisada, mas essas teorias, né, inclusive teorizava-se a possibilidade de você identificar o grau de inteligência de uma pessoa pela forma do rosto, pelo crânio. Surgiram muitas teorias para se tentar explicar a personalidade das pessoas a partir da face, da fisionomia, ou de protuberâncias no cérebro. As pessoas, os cientistas da época estavam começando as pesquisas, tentando entender. Só mais tarde Mendel vem com as suas pesquisas, aí descobre, não é, o gene, a transmissão, né, da genética, e aí a ciência começa a desenvolver, e essa questão da fisionomia já não se usa mais para você definir o estado psíquico. Hoje é tudo genético. Eu vou encerrar essa questão do estudo aqui da idiotia com a própria palavra que os espíritos usam para Kardec aqui. Em falta de um instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Então, a cultura de hoje traria uma mensagem com a possibilidade, mas se o médium oferecer. Se o médium não oferecer essas condições, mas houver uma grande necessidade, é possível, sim, vencer a resistência do médium. Então, a semana que vem, nós entramos aqui em alguns comentários. Esse comentário que eu fiz aqui sobre a face está numa nota de Allan Kardec, tá? Uma nota ligada aqui à questão 19, quando ele fala que realmente esse é um fato que a experiência comprova, ou seja, quando manifesta uma pessoa que sabe que está encarnada, que
tem um corpo com deformidades, a pessoa às vezes até nem consegue expressar quando esse espírito se manifesta, ele fala normalmente, porque a linguagem é a do pensamento. Muitas vezes temos evocado idiotas vivos que hão dado patentes provas da sua identidade e responderam com muita sensatez e mesmo de modo superior. O Kardec está usando aqui a expressão científica da época. Aqui não é nenhum desmerecimento. Ele diz também, um médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos do que supunha. Mas é claro, se uma pessoa tem determinadas deficiências, dificilmente ele vai conseguir transmitir a mensagem, porque o corpo vai ser um limitador. E aí Kardec fala até das teorias da época, né, da frenologia, que é o estudo do crânio, que se tentava identificar a personalidade pela forma do crânio, ou a fisiognomia, que é o estudo da face, das expressões faciais. Tá? Bom, eu vou ficando por aqui. O nosso tempo estourou. Eu vou continuar nesse capítulo na semana que vem, na questão número 20. Vamos tentar responder rapidamente algumas questões aqui. Hernani pergunta, mas quando o médium psicografa em língua que ele não conhece ou domina, é porque aconteceram duas coisas, tá, Hernani? Foi o que eu acabei de dizer. Ou o médium tem conhecimento de outra vida, dessa língua, que está na reserva de memória dele, ou o espírito venceu a resistência, porque houve a necessidade. A Marta Alessandra pergunta a mesma coisa. Se o espírito utiliza o acervo do médium, como pode ser recebida a comunicação em língua desconhecida pelo médium? Nós temos muitas reencarnações. Nós não temos acervo dessa vida, mas podemos ter de outra vida e a resistência. Pode-se comparar o fenômeno da mesa igual a psicofonia ou psicografia, que tudo passa pelo médium? Sim, tudo passa pelo médium. Mas é claro que uma mesa, o espírito, quando vai utilizar a batida, ele não vai preferir esse método se ele tem à mão um psicógrafo, que a psicografia e a psicofonia seria muito mais fluente. A Cláudia me pergunta, o mentor, depois de muitos anos de trabalho sério com o médium, pode interferir no momento infeliz do médium? Todos os bons espíritos interferem nos nossos momentos infelizes, tá? Ou nunca, mesmo num trabalho importante, o médium deixará usar seu livre-arbítrio? Aqui são duas coisas diferentes. Ele nos inspira a fazer o correto no momento feliz, ele interfere nesse sentido de dar o bom pensamento, mas a gente sempre tem um livre-arbítrio. E aquilo que for das nossas provas ou expiações, às vezes nós pedimos para o espírito não interferir. Isso é uma coisa muito interessante. Não é que o espírito não tenha poder, não. Tá? O espírito superior ele tem grande poder. Às vezes a gente está passando por um problema e o problema persiste, a gente pensa que está desamparado. Não existe isso. Às vezes nós é que pedimos antes de encarnar, olha, eu vou passar por isso, não interfiram, para que a prova siga seu curso. Por isso é que às vezes uma pessoa tem uma enfermidade e não se cura. Não é que os espíritos superiores não poderiam curar. Poderiam, mas não devem. Por quê? Porque isso é benefício da pessoa. Os espíritos superiores puros também necessitam do fluido do médium para manifestar uma ideia? Rosane me pergunta. Sim, é uma comunicação mediúnica como outra qualquer. Em suas aparições ao longo da história, a Virgem Maria precisou do fluido para transmitir sua mensagem? Sim, porque é um fenômeno mediúnico. Então, agora, qual médium cedeu? Nós temos, né, muitas informações de pessoas que serviram de médiuns a esses espíritos puros, como Maria, por exemplo. Joana d'Arc era médium, ela cedia o fluido, cedia o pensamento. Os meninos de Fátima eram os médiuns, eles que viam, eles que permitiam a matéria, eles é que doavam os fluidos, sem saber. Eram médios sem saber. Que é o que Kardec estuda no livro dos médios. A maioria, muitas pessoas são médios sem saber que são médios, doam fluido. O espírito também pode pegar esse fluido a longa distância. Bom, a
A Tânia fez uma pergunta aqui que eu não posso deixar de responder. É indicado segurar os braços do médium iniciante para conter a manifestação física do médium? Só se o médium iniciante estiver, assim, muito transtornado. Ninguém deve tocar em médium, porque isso causa um choque fluídico desagradável ao médium e pode até adoecer o médium, tá? Agora, o médium tem que aprender a se controlar. Não tem essa história de que médium vira a mesa e que foi o espírito que virou, não. Foi o médium mesmo e ele que responda pela atitude que cometeu. Tá? Todos os médios, por mais mecânicos ou inconscientes que sejam, o espírito só faz o que o médium permite. Eu vou encerrando por aqui. Nosso tempo está estourado. Mas lembrando que o estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas acerca de mediunidade e gostaria de ficar atento à programação dos nossos estudos, acesse o Telegram. Coloque lá sua pergunta, @FebTV_Mediums. E você pode encontrar todo o conteúdo estudado até hoje no site febtv.com.br/mediums. Todos os programas estão arquivados lá, inclusive as respostas do Telegram. Lembrando também que a FEB disponibiliza 3 momentos de estudo semanal das obras básicas. Na segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos. Segunda-feira, 20 horas. Terça-feira, aqui comigo, 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Médiuns. Na quinta-feira, 21h30, horário de Brasília, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Assista aos outros programas, é sempre muito bom, enriquecemos o nosso conhecimento. E, finalmente, nós continuamos convidando você a colaborar com a FEB TV, para que ela possa continuar cumprindo o seu papel de levar o bem, a verdade, o consolo e a paz a tantos corações. Seja um padrinho ou madrinha da FEB TV. Colabore, e nós te agradecemos muito por isso. Eu vou ficando por aqui, e eu te encontro na semana que vem com mais um Estudando o Livro dos Médiuns. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.